Oi, gente! Eu sou a Lana do canal Literacura e hoje vamos falar sobre o livro As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Literacura. Eu me chamo Alana e hoje eu preparei uma resenha sobre o livro As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. E antes de começar a resenha, já deixa um like aí e se inscreve no canal. O escritor do livro As Vinhas da Ira se chama John Steinbeck. Ele nasceu em 1902 e faleceu em 1968. Ele foi um autor estadunidense que nasceu em Salinas, na Califórnia. Esse é um dos locais que perpassam a história das Vinhas da Ira. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1962 e as obras dele são bem famosas por retratar a vida rural e o trabalho rural no campo norte-americanos. As Vinhas da Ira foi publicado em 1939, é um romance antropológico e sociológico, e na época da sua publicação gerou muita polêmica. Ele foi taxado pelos críticos da época e até um deputado de Oklahoma, ele foi taxado de um romance mentiroso, escrito por uma mente perversa e perturbada. Foi banido de muitas livrarias e bibliotecas também. Quando o livro é censurado ou quando ele é proibido e muito criticado numa época que é mais conservadora, a gente já sabe que vai vir uma crítica sobre aquela sociedade, que vai vir uma coisa que acrescente, que mude a visão das pessoas que estão lendo. Então, tomando isso como exemplo, a gente já sabe que já vem uma coisa boa por aí, que vai vir uma grande obra. Hoje, As Vinhas da Ira é considerado um clássico da literatura norte-americana e é conhecido no mundo inteiro. Teve também a adaptação do livro para o cinema, também se chama As Vinhas da Ira. Ele foi um filme produzido pelo John Ford em 1940, ganhou 2 Oscars na época e ele é um filme mais antigo, ainda em preto e branco, e eu fiquei procurando bastante quando eu terminei de ler o livro, fiquei procurando pra ver, fiquei louca pra ver e eu não consegui encontrar em nenhum lugar o filme completo pra baixar. O único lugar que eu achei na internet foi um programa de streaming. Como eu já tenho assinado 2 programas de streaming, eu não vi vantagem de assinar outro só pra ver esse filme. Então, se alguém tiver em algum outro lugar disponível pra me mandar, ou algum site pra eu baixar, pode deixar aqui nos comentários, eu vou agradecer muito. Antes de começar a falar propriamente sobre o livro, eu vou deixar uma palavra-chave que resume bem o meu sentimento durante a minha leitura, que foi a palavra dilacerante. É um livro que, antes de mais nada, antes de eu explicar aqui o que acontece, qual o contexto, eu queria deixar bem claro que esse livro mudou a minha forma de pensar em vários sentidos, e é um livro forte, é um livro bem pesado, me dilacerou de diversas formas. Bom, primeiro contextualizando, a história do As Vinhas da Ira vai se passar nos Estados Unidos durante a Grande Depressão, na década de 30. Nessa época, milhares de famílias estão sendo expulsas das suas terras, não só por conta da economia que já estava bem ruim naquele momento, mas também por um tempo de seca, de tempestade de poeira, que ali em Oklahoma, nos Estados Unidos, estava destruindo as plantações, o solo já não era muito bom, então com a seca, com as tempestades de poeira, detonou o solo. Então, por conta disso, a companhia, dona das terras, não vê mais vantagem em manter os trabalhadores trabalhando e vivendo nas terras delas, pois elas vivem ali, elas tomam um pouquinho do lucro para sua subsistência, o restante ela distribui para os proprietários ali da terra. Não está compensando, tomando conta pelo resultado ali das plantações, não está gerando o lucro necessário para os proprietários. Então o trabalho manual é substituído pela mecanização, que é mais rentável, mais barata para os proprietários. Os trabalhadores que vivem naquelas terras, que são chamados de meeiros, meeiros se dá o nome dos trabalhadores que trabalham em terras de outras pessoas, então eles não são os proprietários daquela terra, eles só trabalham ali, vivem ali, plantam, cuidam daquela terra e o lucro vai para os proprietários. Então esses trabalhadores são expulsos, eles são obrigados a sair daquelas terras, e quando eu digo expulsos não é que eles são convidados a se retirar, eles são expulsos mesmo. Os proprietários contratam tratores, contratam máquinas para destruir a casa deles e expulsar eles dali. Eles não querem de jeito nenhum mais os trabalhadores ali. Então, em meio a esse contexto todo, As Vinhas da Ira vai narrar a história, o trajeto da família Jode,
uma dessas famílias de meeiros que é expulso ali das suas terras. Então vai narrar o trajeto dessa família. Eles seguem para o oeste, para a Califórnia. Então o livro vai narrar essa jornada dessa família, uma das muitas que fez parte do êxodo rural da época. O livro então começa narrando o trajeto de Tom Joad, que é um dos membros da família Joad. No começo do livro explica que ele foi preso, ele estava preso por conta de uma briga de bar em que ele matou um homem. Então ele estava preso e foi solto depois de um curto período de tempo. Ele não cumpriu toda a pena, ele saiu antes por bom comportamento. Então o livro começa narrando esse trajeto dele da prisão até a casa da sua família. Só que quando ele chega na casa da sua família, ele vê que tá tudo destruído, não tem mais ninguém, e ele não sabe por que aquilo aconteceu, não sabe de nada. Então ele encontra um antigo amigo, o ex-reverendo Casey, que também é um personagem bem importante da trama, que vai explicar pra ele onde é que a família dele tá, o que tá acontecendo ali, por que eles foram expulsos. Então o Casey avisa que a família dele está partindo para Califórnia, está se arrumando para partir. Eles estão na casa de outro membro da família, que é o tio John, e lá eles estão acotando as coisas, se organizando para partir das terras e ir rumo à Califórnia. Nessa família, na família Joad, a gente tem vários personagens. A gente vai ter a Ma Joad, que é a mãe do Tom, que é uma das personagens que eu acho mais fascinantes assim da trama. Tem o pai do Tom, que se eu não me engano se chama Tom também. O tio John tem 2 irmãos, o irmão adolescente Al, o Noah, a irmã Rosa Charney, que está grávida, ela e o cunhado do Tom. 2 irmãos crianças, a Ruth e o Winfield. O vô e a avó do Tom também vão junto. E o reverendo Casey, que por acaso o Tom tinha encontrado antes de reencontrar a família, também embarca junto. Como vocês podem ter percebido, são bastante personagens, mas cada personagem é muito bem construído, eles têm muita personalidade. Logo no começo a gente vai criando um carisma por eles, a gente torce por eles, a gente sorri e chora junto dessa família. Bom, e nesse trajeto, que foi movido por um sonho, por uma promessa de uma vida melhor, a esperança de uma vida melhor, na verdade se torna um pesadelo e vai ser bem complicado ali aquela jornada deles, vai ser bem sofrido. E além disso, além da jornada da família, entre a jornada dessa família, o livro vai abordando temas que refletem sobre o nosso sistema econômico. O Steinbeck expõe como que funcionam essas engrenagens do nosso sistema, quem é esmagado por essas engrenagens, o lado obscuro desse sistema. Ele bota em xeque esse mito do paraíso norte-americano que a gente está acostumado a ver em filmes, pela mídia, etc. Uma das coisas que ficou mais marcadas ali pra mim no livro é essa reflexão em como a gente sempre coloca a culpa nas coisas que dão errado, do jeito que as coisas estão. A gente sempre coloca a culpa numa força maior, são nas instituições ou no Estado, nos bancos, nas companhias, nas empresas, como se tudo isso fosse uma força maior, um monstro que é inalcançável, que a gente não consegue ver, que a gente não consegue saber quem é. Mas, na verdade, todas essas instituições são formadas por seres humanos de carne e osso. E esses seres humanos que são os verdadeiros monstros. Outro ponto, que é uma questão bem central do livro, é essa luta acirrada do indivíduo versus a sociedade. O Steinbeck detalha cenas corriqueiras com bastante precisão, com bastante detalhes de descrição. Então a gente consegue imaginar exatamente o que está acontecendo ali, como funcionam as coisas bem minuciosamente, como uma coisa leva a outra, e a gente consegue relacionar essas pequenas coisas com o que vai acontecer a seguir. Ele também usa bastante figuras de linguagem, traz bastante metáforas. Um exemplo dessas metáforas que eu achei uma das mais legais assim no livro é quando o Steinbeck ele narra a jornada de uma tartaruga tentando atravessar uma avenida. Então ele descreve ali como que a tartaruga se vira, andando devagarinho, dos obstáculos que ela vai enfrentar ali. Essa jornada da tartaruga é uma metáfora para a luta da sobrevivência do trabalhador, então é bem interessante, a gente consegue relacionar ali direitinho o que ele conseguiu falar de uma forma tão sutil, e ele conseguiu descrever exatamente como que os trabalhadores se sentem. Os capítulos do livro são intercalados entre a jornada da família Joad e outros com uma visão mais geral do que está acontecendo ali, da luta das terras, de como está funcionando ali o mercado em volta, as coisas que implicam para aquele sistema estar funcionando daquele jeito. Então a gente consegue ter uma microvisão da família ali, do que está acontecendo, que também está acontecendo com várias outras. E essa macrovisão, então a gente consegue relacionar essas duas visões. Então a gente sempre consegue perceber que uma coisa nunca independe da outra, as coisas sempre vão se relacionando. E que isso vai se tornando uma bola de neve, e essa bola de neve é uma bola de neve traiçoeira.
Então, retomando, falando dos detalhes que o Steinbeck traz, ele faz a gente refletir sobre cada atitude cotidiana que a gente tem, que a família Jodie ele tá tendo. Então, acho que com isso ele queria expor o óbvio. Esse óbvio que na verdade não é tão óbvio assim. Ele expõe coisas que a gente faz no cotidiano que a gente não se toca que a gente tá fazendo aquilo, a gente não sabe o porquê que a gente tá fazendo aquilo. Principalmente no trabalho, atualmente também, a gente faz as coisas e a gente nem se liga porque que a gente tá fazendo, o que aquilo faz parte, do que aquilo tem um todo também. Então a gente acaba se alienando desse todo. A gente pode experimentar diversas sensações, diversas emoções. Tem muitas cenas trágicas, muitas cenas de miséria. Também traz bastante melancolia. E o Steinbeck também, além de tudo isso, traz também uma pontadinha de humor ácido. Ele consegue fazer umas tiradas assim sensacionais. Então, através disso, a gente consegue refletir temas como propriedade, capital, o sistema econômico, família, união, solidariedade e sobrevivência. E através dessa escrita, o Steinbeck também consegue plantar uma sementinha de esperança. Então ele também traz esse sentimento de união, de que quando a gente, os seres humanos, eles se unem por um propósito, quando eles se unem com seus comuns, a gente consegue se organizar, consegue se solidarizar com os outros e consegue lutar pelo que a gente quer em conjunto. Então é bem aquele ditado bem clichê assim, a união faz a força, mas eu acho que é bem isso que o Steinbeck quis transparecer através dessa escrita. Outra coisa que o livro traz, que é um super diferencial ali para a época que ele foi escrito, a força feminina predominante ali na personagem da Jodie. Ele conseguiu personificar essa força feminina, que era bem comum ali na época. Ele coloca essa força feminina, força de decisão, de tomar as rédeas e decidir o que é melhor ali para a família. Ele coloca na Jodie, que é a mãe, é uma personagem fascinante, como eu já tinha dito antes, é uma das personagens mais importantes da trama. Ela é um porto seguro ali para a família, ela que consegue tomar as decisões, ela é otimista, ela que faz as pessoas não desistirem ali do propósito deles. Um dos sentimentos que eu mais experimentei durante a leitura foi o sentimento de indignação. Do início ao fim, eu sei que parece ruim eu falar isso, mas na verdade a leitura proporciona isso pra gente, não só sentimentos bons, mas sentimentos ruins também. Isso eu acho que tem uma força transformadora na gente. Então essa indignação que eu digo aparece principalmente quando Steinbeck descreve um montante de terras na Califórnia que estão desocupadas, terras bem produtivas, terras que oportunizariam trabalho para várias famílias que estão ali em busca do trabalho, que vieram de outros estados. Mas essas terras não estão abertas para o trabalho, elas estão ali paradas, porque são bem poucos proprietários para muitas terras. E esses proprietários muitas vezes nem moram ali, eles estão fora, eles só deixam seguranças armados fora para não deixar ninguém entrar e tomar posse daquelas terras. Então é muito doido que as famílias estão ali passando fome, passando necessidade, morando na rua, em acampamentos, não tem lugar para trabalhar, não tem lugar para ganhar dinheiro e conseguir sobreviver. E elas veem aquele monte de terras ali e não podem fazer nada. É muito difícil, a gente consegue, assim, através da leitura eu consegui ter a empatia e sentir o que eles estavam sentindo ali no momento e esse sentimento de indignação. Então, mais uma vez, o Steinbeck expõe essa lógica do sistema de poucos que obtêm a riqueza e muitos que estão em meio à miséria. Ai, mas ela não está falando isso, então tu é comunista? Ai, gente, não poderia deixar de falar disso, porque eu sei que muita gente vai entender e vai interpretar a minha fala, mas na verdade não tem nada a ver. O que eu tô falando aqui é uma crítica mesmo ao sistema que a gente tá vivendo, porque realmente acontecem essas coisas ruins, e não é porque eu vivo nesse sistema, eu usufruo desse sistema, tenho alguns privilégios e benefícios, como trabalhar, comprar minhas coisas, ter um pouco de liberdade, que na verdade essa liberdade, se a gente for olhar por outros pontos de vista, também aprisiona de várias formas. Não é porque eu vivo nesse sistema que eu não posso criticar ele, problematizar também, porque se a gente aceitar tudo como tá, se a gente aceitar as coisas que vêm acontecendo, a gente nunca vai poder mudar isso, a gente nunca vai poder perceber essas coisas e tentar mudar de alguma forma, então as coisas vão ficar como estão e as coisas não estão boas. Então é por isso que eu não vou me calar e achar normal tanta gente passando fome, tanta gente na miséria, que é o que acontece, ainda acontece, e ao mesmo tempo ter pessoas com muito dinheiro, pessoas milionárias gastando de 20 mil reais numa bolsa
e achar isso normal. E muitas vezes também não é culpa de quem tem dinheiro, não é isso que eu tô querendo dizer. Essa má distribuição de renda, dessa desigualdade social que existe. Então o que eu quero dizer é que a gente tem sim o direito de problematizar, de reclamar, de perceber essas coisas que não estão funcionando, que estão ruins, pra gente poder abrir os olhos e perceber e querer mudar alguma coisa, querer ajudar um mundo mais igual, mais equilibrado. Bom, voltando aqui para Asinhas da Ira, outro trecho que também me deixou bastante indignada e bastante incomodada foi o trecho que o Steinbeck expõe ali a colheita das frutas lá na Califórnia. Lá tinham bastante pomares, e acho que era pêssegos, laranjas. Os proprietários dali contrataram cientistas que conseguiam desenvolver inseticidas, mudar geneticamente algumas frutas, fazer com que aquele pomar produzisse mais. Isso causou um excedente de frutas na época. Muitas frutas foram amadurecendo e apodrecendo, então os proprietários não tinham muito o que fazer com aquelas frutas, eles então jogavam fora, eles queimavam, enterravam. Só que do lado deles, ali na beira da estrada, na beira do campo, ali passando fome, pessoas em extrema miséria, pessoas muito doentes, pessoas que não tinham nenhum recurso, nenhum saneamento básico, então elas morriam muito fácil, pessoas passando fome mesmo, estavam precisando, que poderiam muito bem receber a doação de frutas, mas esses proprietários preferem jogar fora as frutas, dar um jeito de desaparecer com elas, do que dá para essas pessoas, porque na lógica deles, se eles darem de graça para os trabalhadores, para as pessoas que estão precisando, quem é que vai comprar essas frutas? Como é que os preços vão se manter em alta? Então é bem essa lógica que, ao meu ver, é uma lógica muito imunda que o Steinbeck traz pra gente, ele expõe pra gente que é a visão dos proprietários da época, como que as coisas aconteciam ali. Os preços baixíssimos pelo trabalho duro, a fome, a miséria, o tratamento subhumano que aqueles trabalhadores recebiam, torna então o livro bem difícil de ser digerido. Não é um livro fácil, não é um livro que você vai ler tranquilo, é um livro que faz você pensar, um livro que faz tu refletir bastante. E uma das outras coisas que me fizeram também refletir bastante a partir da leitura foi do valor que a gente não dá para as coisas simples, que na verdade não são tão simples, não são coisas tão pequenas assim, que é como ter comida na mesa, ter um trabalho, ter uma família, ter pessoas que gostam de ti ao teu redor. E então a partir da leitura eu comecei a pensar mais nisso, dar mais valor para essas coisas, porque é muito louco que em como aqueles trabalhadores ali do livro queriam coisas tão simples, que é um trabalho, um lugar para viver, uma vida com um pouco de conforto, poder alimentar seus filhos. E não era nada de luxo que eles queriam, mas eles não conseguiam, porque o sistema não permitia que eles tivessem, porque isso comprometeria o lucro dos grandes proprietários ali. Porém, em contrapartida, o livro não faz com que a gente sinta esse sentimento de acomodação, de ficar na nossa zona de conforto, de dar valor para as coisas, mas também lutar pelos nossos direitos, nos juntar, nos unir com os outros, com nossos comuns, para fazer as coisas acontecerem. Não é porque a gente tem as coisas que a gente tem por direito ter, né, que a gente não possa lutar pelos demais, pelo que está errado. No livro inteiro, o Steinbeck vai trazendo esse sentimento de união, mas no final do livro que ele deixa mais exposto isso, é essa reflexão de que o ser humano não é nada sozinho, a gente sempre se espelha no outro, a gente chora e ri com os outros, a gente compartilha nossas alegrias e tristezas. Quando a gente tá triste, a gente precisa de uma mãozinha para levantar. Quando a gente tá alegre, a gente quer compartilhar com o outro a nossa alegria. Então ele deixa bem explícito no final do livro de que não existe o eu sem o nós. Foi bem difícil, na real, separar só alguns pontos pra falar aqui na resenha sobre o livro. Olha quem toma banho, gente! Olha que muito cheiroso! Nossa, nem parece ela. Outra coisa que me acrescentou muito também foi que eu tava muito pouco familiarizada com esse assunto da vida no campo, da vida rural. E eu era bem alheia, eu tava nem aí, na verdade. Eu ouvia falar sobre, mas nunca tinha me interessado a fundo de conhecer. Então, a partir da leitura do livro, eu fiquei com vontade de conhecer mais sobre o assunto. Aliás, quem tiver indicações de livros, filmes ou textos que falem sobre o assunto, que sejam bons, pode deixar aí nos comentários. Bom, finalmente vamos às avaliações.
Então, começando com o conteúdo, que eu vou dar nota 5. O conteúdo, como eu já tinha dito antes, faz a gente refletir bastante sobre temas que são importantes, não só pelo nosso sistema econômico ali, pela crítica, mas também por diversos temas que o livro aborda. Com certeza esse foi um dos livros que eu li esse ano, um dos melhores livros que eu li em 2020, e ele com certeza entrou para a lista dos meus favoritos da vida inteira. O texto eu vou dar nota 5 também. O Steinbeck tem uma forma impecável de escrever, um autor muito bom, eu até tenho que procurar, eu só li essa obra dele e através da escrita dele eu fiquei com muita vontade de saber mais sobre ele, de ler outros livros dele. Questão de nível de complexidade ali da escrita, eu acho que é um nível intermediário, não é uma leitura difícil, a gente consegue ler tranquilo, mas tem alguns termos ali mais dificilzinhos, uns termos que eu pelo menos não conhecia, que eu tive que pesquisar no dicionário. Porém, isso não atrapalha a leitura, dá pra seguir fluida. Os capítulos não tem muito uma média assim de tamanho, tem uns bem grandes, outros pequenos. Tem talvez uma coisa que possa incomodar algumas pessoas, que é o excesso de descrição dos detalhes ali do Steinbeck, mas no meu caso eu gosto bastante, quanto mais detalhes melhor. Mas tem gente que não curte muito, mas como eu também tinha dito antes, esses detalhes não são superficiais, não são descrições que não levam a nada, sempre tem um motivo por trás daquilo, mesmo nas coisas mais triviais. Na edição eu não posso opinar muito porque eu li digitalmente, eu li pelo Kindle, mas então eu vou dar essa nota a partir da edição que eu li pelo Kindle, que é a nota 5, eu acho ótimo ler pelo Kindle, eu consigo regular ali o tamanho das letras, não me incomodo, facilita bastante minha vida. Porém, eu vou fazer questão de comprar esse livro físico, vou fazer questão de botar ali aqui na minha estante, vai ser um livro que com certeza eu vou reler de novo. A capa eu só tenho preto e branco aqui no Kindle, mas vou deixar colorida também para vocês darem uma olhada. Eu achei também bem bonita, tem tudo a ver com o que o livro vai tratar, que é o trabalho no campo. Finalmente, meu envolvimento, que eu vou dar nota 5, se eu pudesse eu daria nota 1000, 1 milhão, porque esse livro foi um livro que eu devorei muito rápido, eu fiquei impressionada com o número de páginas e o tempo que eu levei para lê-lo, foi coisa de menos de uma semana, eu li muito rápido, e a cada capítulo eu levava um baque assim, eu tinha que parar para refletir um pouquinho. E foi muito legal que aconteceu uma coisa inédita, que geralmente quando eu vou fazer resenha de livros ou se eu vou fazer uma anotação geral sobre a minha leitura, eu espero acabar o livro para começar a fazer. E com As Vinhas da Ira foi diferente, porque a cada capítulo eu tinha ideias na minha cabeça, eu já queria anotar essas ideias, eu já pegava ali um capítulo e anotava. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da resenha. Esse é um livro que eu recomendo para todo mundo, esse livro é muito bom, e mesmo se você não se interessar muito pelo assunto, assim como eu não me interessava, tenho certeza que esse livro vai te abrir várias portas para querer conhecer mais sobre o assunto, que é um assunto bem importante, um assunto que deve ser discutido. E também queria fazer uma proposta aí para vocês que viram o vídeo aqui até o final. Quem quiser deixar aqui embaixo nos comentários um livro que também mudou sua visão de mundo, que fez você repensar algumas coisas. Deixa aqui nos comentários então o nome e o autor do livro, os livros que vocês acham que mudaram a vida de vocês. Então é isso, pessoal. Quem curtiu o vídeo deixa o like aí. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Críticas, elogios, sugestões, indicações aqui nos comentários. Beijinhos e até a próxima!